Cara, é uma construção de lá de trás. Primeira vez que eu pisei na roda. Que eu ouvi rap, que eu ouvi Racionais, que eu ouvi o GOG, que eu ouvi. Foi assim um choque. A história de um Brasil que ninguém tinha me contado na escola, no bairro onde eu morava, na Sim, TV, sim. né? Então, aquilo foi uma expansão de consciência, assim, chocante. Uau, que Pode Brasil é esse crer. que ele tá falando que ali onde eu moro eu não tô enxergando, Aham. né? Então, convivendo, que eu jogava bola na época, convivendo com os meus amigos mais próximos dessa realidade do rap, na roda do rap, na roda do samba, Sim. convivendo com esse mundo, eu fui desconstruindo várias ideias que eu tinha da minha bolha, que eram ideias estereotipadas de minorias, né? De Sim. grupos, que eu falo, Aham. opa, tá errado. Então, dentro do samba, eu fui aprendendo que, opa, a religião do negro é um bagulho de verdade. Não é essa macumba, crendice, igual eu Sim. escuto do lado de lá. Sim. E o própria história do negro que contam aqui do lado de lá, tem mais história, hein? Não estão contando. Não era só o pobre coitado que foi escravo, não. É a história de reis, de uma cultura forte que foi, na verdade, apagada, uma voz que foi calada. Mas peraí, quem que tá contando essa história? Ah, tá pra cá, ó. Então eu vou ouvir esses caras, porque tem um monte de coisa que eu ouvi no rap que eu não aprendi na escola. Como é que não ensinaram? Aí falavam uns nomes que eu ia estudar depois, né? Pô, Aham. Chico da Matilde lá, pô, ué, como é que não tava na escola esse nome aí? Então tem uma história que foi invisibilizada aqui, que ali, né? Eu fui contar ali. E outro ensinamento de assim, como privilegiado, você se acha, às vezes, no direito de falar coisas que eu aprendi. Não, aqui o lugar de fala é nosso. Não, aqui você tá vindo pra cá pra aprender com a nossa cultura. Hein? Uhum. Então, a sua missão, quando atravessar a ponte, é falar, ser porta-voz do que a gente passou. Então, várias coisas que eu vejo que eu fui me desconstruindo, que eu nasci naquele meio, né, mano? Eu nasci ali, não tem como eu pensar diferente do que a interpretação de mundo que eu vivia, com as pessoas que pensavam daquele jeito. Quando eu cruzei a ponte e convivi ali, mudou o pensamento. Eu voltava pra lá e já não achava normal certas coisas que eu aprendi. Então toda essa desconstrução de ideia que o rap me deu, eu falo assim, mano, todo moleque que nasceu onde eu nasci precisa ser salvo pelo rap. Também, Louco. se o rap salva quem nasce na periferia, o rap salva quem nasce no condomínio. Muito louco. Porque ele salva a sua consciência de não ser o boy de mente fechada. De não ser aquele cara que, tá ligado? Que vai ver certas situações e pensar pequeno e propagar essa violência que vem do lado de lá. Sim. Essa violência que a gente criou de estereótipos que diminuem e oprimem o negro, a mulher, o pobre. E essa violência nasce daqui. Se a gente não tiver essa noção e Consciência, né? desconstruir isso, a gente não vê que a gente está propagando um pensamento que está matando gente do lado de lá. Então, quando tudo que eu aprendi aqui e eu canto no meu rap, o negócio, pô, mas você tá falando. Eu não tô querendo ensinar nenhum negro, não, nem tomar lugar de Sim, fala. Pelo sim. contrário, quando eu falo Claro. sobre a luta do negro ou sobre racismo e sobre isso, eu tô falando pros brancos ouvir. Sim. É isso. Pros brancos do lado de lá onde eu nasci ouvir. E Louco. quando eu trago a Claro. poesia concreta que meu avô me Uhum. ensinou, né, a literatura, o berço que eu nasci, o acesso ao conhecimento que eu tive do lado de lá, e eu devolvo, é para devolver aqui, porque eu acredito que a favela também tem que ser Machado de Assis, Fernando Pessoa e Shakespeare, e o condomínio precisa ser Racionais e GOG, e tá ligado? Uhum. Então, esses mundos têm que se. Porque um vai ensinar o outro. Um Sim. vai expandir a mente do outro. E eu vivo nessa transição. E quando eu falo que a sociedade já foi desenhada para um cara que nem eu dar certo, é tipo assim, eu queria ser jogador de futebol, depois eu queria ser rapper, Uhum. e tudo bem, assim, qualquer coisa que eu escolhesse ser da vida, eu tinha as oportunidades para ser. Se o futebol desse errado, eu ainda podia, sei lá, fazer a faculdade, virar qualquer outra coisa. Uhum. Tipo assim, as oportunidades estavam ali, porque o privilégio não só capital, né? Uhum. Privilégio financeiro, mas o privilégio cultural e social que a gente tem quando nasce do lado de lá. O cultural de ter acesso a comprar livro.
Porra, eu podia comprar livro, eu lia livro. O livro é caro, mano. Não precisa proibir os livros pra hoje em dia. É só aumentar o preço deles, que a galera já não tem mais o acesso. Então, tipo assim, ir no museu, aprender outra língua, coisas assim, acesso de coisas que eu tive, que não, do lado de lá ninguém tem. E aí, e o acesso social das pessoas que eu nasci, no meio que eu nasci, um conhece outro. Pode crer. Aí pode me pôr numa empresa, qualquer empresa. Não, eu sou filho de sei lá quem, ele é o... E aí você consegue a vaga em qualquer lugar, porque é o ciclo que você tá, é as pessoas que detêm o poder estão ali, então te botam nos lugares. E do lado de lá é a dificuldade. No caso de que um amigo que trampa numa empresa da Faria Lima falou que um moleque negro chegou lá para entrevista de emprego e acharam que era o rap. Então você vê a dificuldade pro cara conseguir entrar nesse mundo. Se ele na entrevista de emprego ele já foi barrado. Sim. Já foi visto como um estereótipo. Sim. Então, tipo assim, eu tenho que reconhecer meu privilégio. E uma das coisas que me fizeram reconhecer o privilégio foi o rap também. Foi transitar nesse mundo. Pode crer. Transitar nesse mundo foi um espelho na minha cara do meu privilégio. E eu acho que muita gente que vem de onde eu venho não gosta de estar em contato com esse mundo porque incomoda. Sim. Você estando em contato aqui vai ser um espelho na sua cara dos seus preconceitos, dos seus privilégios. E não é qualquer um que está disposto a enxergar isso e voltar, né, e virar cara. Opa, e agora? Enxerguei isso, preciso fazer alguma coisa. Então as pessoas se fecham naquela bolha e preferem acreditar naquilo para não ter que... Então o rap salvou minha vida, minha consciência. E eu continuo aprendendo constantemente o rap. Eu tenho ainda muitas coisas dentro de mim que eu preciso melhorar, que preciso evoluir. E a convivência que o rap me proporciona, o debate de ideias que o rap traz, né? Quando você tá numa roda de rap, hoje em dia, né? Antigamente não muito. Tem trans rimando, tem de tudo na roda de rap. Então essa convivência, quando você escuta uma trans recitando uma poesia ou rimando, e as reivindicações dela, ou as reivindicações da mulher, ou a reivindicação do moleque novo, de hoje em dia, que já é uma reivindicação diferente da minha geração. Então tudo isso expande sua mente. Você volta de lá, caramba, você viu, mano, uma reivindicação da trans, coisas que eu preciso revisitar aqui em mim, porque eu tô pensando assim, e o que ela fala é verdade. Então, quando a gente tá nesses ambientes, a gente é desafiado a mudar. Quando a gente só vive com as pessoas que concordam com a gente, que pensa igual, a gente não é desafiado a mudar. Então o rap me desafia a mudar todo dia. Todo dia. Te tirando sua zona de conforto. Sempre. Muito bom ouvir isso, para que haja um equilíbrio. Ia ser muito louco se todos tivessem o seu ponto de vista, essa coragem de se olhar no espelho, né, mano? É muito louco. Pô, gostei de ouvir isso, cara. Se olhar no espelho e sentir culpa também, tá ligado? Eu sei que eu não tenho culpa de nascer onde eu nasci. Eu não escolhi várias coisas. Claro. Mas como indivíduo, mas coletivamente eu represento uma culpa. E se a gente não assumir essa culpa, a mudança não começa, porque o problema veio da nossa mão, né? Tipo assim, não adianta devolver pro lado de lá, o problema tá do nosso lado. Então, tipo, muito do que eu canto é pra resgatar outros moleque branco, né? Tipo assim. Pô, mas você passa isso de uma forma muito tranquila. Você consegue repassar esse tipo de mensagem. Eu escutando o seu som em casa hoje, eu falei, mano, como ele consegue transmitir isso daqui com essa facilidade? A gente consegue entender muito bem. Por isso que você tem o nosso respeito. Da hora. É um bagulho muito da hora. Eu acho que foi um processo também. Se hoje eu consigo transmitir bem, foi um processo. Porque quando eu comecei, primeira vez que eu ouvi rap e o Racionais, eu escrevia como se eu fosse eles. A gente começa imitando. Né? Verdade. Começa imitando. Quando eu ouvi samba, Noel Rosa... Aí eu escrevia como se eu estivesse na Lapa em 1930, Vila Isabel. Pode crer. Aí eu escrevia como se fosse tivesse lá na periferia e não tava. Então a gente começa copiando.
E aí a gente vai se encontrando no meio do caminho, achando a nossa identidade. E no começo, eu acho, do meu rap, no começo eu ainda era muito professoral. Eu trazia conhecimentos de livro, mas tinha dificuldade de botar a minha vivência e o meu sentimento, talvez por uma insegurança, né? De achar que, pô, mas a minha vivência não foi sofrida, coisas que eu falar Pode crer. talvez vão ser não sei, eu achava. E aí com o tempo você vai ganhando a confiança no seu trampo, nas suas coisas. E quanto mais eu botava esse sentimento e essas ideias e tirava um pouco do lado professoral de só referências históricas e poéticas, sabe? Quanto mais eu botava isso, mais visceral ficava o meu rap. Então foi um processo de hoje eu estar tranquilo de botar esse sentimento e a minha história e fazer as pazes com a minha história. Mano, eu vim de lá, o que eu posso trazer de onde eu vim é essa história, essa é a minha vivência.